Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Quero falar hoje do livro que escolhi para ler no mês de julho, Sêneca, sobre a brevidade da vida. Aqui nós temos um livro ou um tratado em que ele vai descrever para um amigo chamado Paulino a importância de vivermos intensamente a vida. Ele então segue os caminhos do estoicismo, o Sêneca. Então, quem foi Sêneca? Deixa eu mostrar uma gravura que vem junto aqui, olha, do Sêneca. Sêneca nasceu por volta do ano 1 antes de Cristo, e o seu nome é Lúcio Aneu Sêneca. Ele foi morto, né, ele teve que suicidar em 65 depois de Cristo. Ele era o segundo de 3 filhos de uma família abastada. Então, assim, o pai dele foi um escritor importante da época, chamado Sêneca o Velho ou Sêneca o Rhetor. Ele ensinava retórica. Então, por isso ele era importante também, porque ele, além de ser professor de retórica, ele escreveu uma história de Roma e também um conjunto de cartas para os seus filhos, que eram pessoas importantes na época. E essas cartas tratavam sobre a retórica e a atividade declamatória. Era uma família oriunda de Córdoba, na Espanha. Então, uma família importante, e o pai também, sendo esse escritor, né, incentivou os filhos ao estudo também. A mãe se chamava Sélvia, de ascendência hispânica. Interessante que o irmão mais velho de Sêneca, chamado Aneu Novato, foi procônsul da Acaia. E segundo Atos dos Apóstolos, olha que legal, capítulo 18, versículo 12, diz que ele encontrou-se com Paulo. Procurador da Acaia, o procônsul da Acaia, encontrou-se com Paulo, capítulo 18 dos Atos, verso 12. Então, irmão de Sêneca. E fiquei pensando, Sêneca também deve ter encontrado com Paulo. Sêneca morreu em 65, Paulo em 66. Então, certamente se encontraram, ouviu falar de Paulo, né? Achei muito legal isso. O irmão mais novo do Sêneca chamava Aneumela, e ele foi famoso, olha que interessante, porque ele foi o pai do poeta Lucano, o famoso poeta das Farsálias. Tem um livro dele aqui que eu quero ler. Então, assim, era uma família importante, né? Uma família que trabalhava dentro de Roma na questão da política, e os irmãos foram enviados para Roma pelo pai para estudarem e ter uma carreira como políticos ou oradores. Eram pessoas influentes, né, pessoas importantes da época. Sêneca teve professores de filosofia, professores gregos, professores latinos, que lhe apresentaram várias doutrinas. Certamente componentes do cabedal filosófico de seus textos. Então, ele aprendeu filosofia com esses professores, e foi daí que nós temos o Sêneca se voltando para o estoicismo. Para ele era a mais cara das doutrinas, então ele gostava muito do estoicismo. Sêneca trilhou a carreira política por 11 anos, ao passo que escrevia suas primeiras obras filosóficas, físicas e literárias. Um grande escritor do período romano da Antiguidade Clássica, né? Chegou a ocupar o cargo de questor, quando intrigas palacianas com o imperador Calígula quase o condenaram à morte. Então, Sêneca, contemporâneo de Jesus Cristo, né, enquanto estava acontecendo toda a vida de Jesus lá na Galileia, ele estava em Judeia, né, ele estava aqui também, vivendo intensamente em Roma, e é contemporâneo desses grandes imperadores déspotas, né, terríveis, aqui no caso Calígula, que quase condenou o Sêneca à morte. Após a morte de Gaio Calígula e a ascensão do imperador Cláudio à cabeça do império, Sêneca foi condenado ao exílio por um suposto crime de adultério envolvendo Júlia Lívila, uma das irmãs de Calígula. Então era um mundo de intrigas palacianas, de conflitos terríveis, e quase que ele foi morto aí, né, na época do Calígula, e depois na época do Cláudio, o Sêneca foi condenado ao exílio.
Permaneceu exilado na Córcega até o ano 49, quando Agripina, a mãe do imperador Nero, conseguiu uma permissão para que Sêneca retornasse a Roma, serviço de tutor ao filho e ocupasse o cargo de pretor. É uma vida tumultuada nesse período aí do século I, depois de Cristo, né? Dentro desse contexto, a vida de Sêneca não foi brinquedo. O exílio talvez tenha sido uma causa maior do que apenas a acusação de adultério. Sugeriu-se que as visões de Sêneca sobre o tipo de governo que se desenvolvia em Roma foram de fato as causadoras da ira de Calígula. Então ele criticava o sistema governamental de Roma. Afinal, em seus textos escritos durante o exílio, Sêneca advoga por um governo menos autocrático. Inclusive elogia duas proeminentes figuras que se opuseram a Júlio César, Marco Júnior Bruto e Marco Cláudio Marcelo. Então ele quer ver a necessidade, né, de um governo menos autocrático. Talvez seja por isso também que ele foi exilado, né? Esse posicionamento, sem dúvida, não combinaria com o estilo de governo proposto por seu pupilo Nero. Então a Agripina pede que o Sêneca volte do exílio, e ele vai ser tutor de Nero, e ele também não se coaduna com as ideias do Nero. De acordo com o Suetônio, Vida de Nero, capítulo 52, o futuro imperador não recebeu aulas de filosofia de Sêneca, pois sua mãe Agripina julgava que esses estudos fossem inapropriados ao seu filho, né? A posição que o filho dela ocupava. Então a Agripina era muito influente na vida do Nero. Ela não quis que o filho, segundo Suetônio, Vida dos Césares, tem esse livro aqui para ler também, ele não aprendeu filosofia com Sêneca. Assim, no ano 54, Nero torna-se imperador. Aos 17 anos, gente. E seus principais conselheiros eram quem? Sêneca e um outro chamado Sexto Afrânio Burro. Isso mesmo, é o nome do cara, né? Sêneca escrevia discursos para o imperador, bem como influenciava em posições políticas dos rumos do império. Em seu primeiro discurso no Senado, por exemplo, Nero declarou que planejava restaurar os poderes daquela instância que havia se corroído com o tempo, numa tentativa de retornar a importância do Senado como fora durante o Principado de Augusto. Nero queria resgatar essa importância do Senado. Apesar dos sucessos dos primeiros 5 anos de governo de Nero, muito trabalho também realizou os seus preceptores, que eram Sêneca e Sexto. Um acontecimento no ano 59 demarcou a queda da influência destes preceptores sobre o imperador, né? Nero, que já havia anteriormente envenenado seu irmão mais novo, o britânico, agora tentara assassinar a própria mãe. Depois disso, os conselhos de Sêneca e Burro descenderam quase às portas da insignificância. O Nero não queria mais saber nem de Sêneca nem de Sexto Burro para ajudá-lo. Com a morte de Burro em 62, Sêneca se retirou da vida pública e passou a desfrutar de seu tempo, dedicando-se à vida às letras. Ele quis se dedicar ao estudo, né, voltar-se para os estudos. Foi possivelmente nesse período que ele escreveu a sua obra mais conhecida, Cartas a Lucílio. No entanto, não teve muito tempo para aproveitar a sua aposentadoria do mundo político, já que no ano 65, Nero foi vítima da conspiração pisoniana. E embora Sêneca não tivesse envolvimento, ela serviu de pretexto para que o imperador ordenasse a execução do filósofo. Imagina, Nero era um horror de pessoa, né? E ele manda então matar o Sêneca, o seu antigo preceptor, né? Em sua morte, Sêneca buscou a dignidade dos exemplos dos filósofos do passado, que haviam lhe servido de modelo por toda a vida. Assim como Sócrates, Sêneca recebeu seus amigos, bebeu veneno e passou seus últimos momentos discutindo a respeito da imortalidade da alma. Então, Sêneca é um sábio. É interessante que Santa Teresa de Ávila, ela chamava o São João da Cruz de meu pequeno Sêneca. O Sêneca, ele descreve sobre a importância da alma, a tranquilidade da alma, né?
sobre a importância da paz interior, aqui sobre a vida, né? Como a vida é breve e a gente tem que aproveitar para viver bem, com sabedoria, intensamente. Então, ele dedica esse tratado aqui ao amigo chamado Paulino. Paulino, era um homem responsável pela distribuição de grãos em Roma. Ele era responsável aí para o celeiro, né, de dar comida para o povo. Pompeio Paulino era membro da ordem equestre e era natural de Arles, na França. Ele, então, foi responsável pela distribuição desses grãos entre 48 e 55 depois de Cristo. E o Sêneca vai falar para ele, olha, você tem uma responsabilidade muito grande, mas não fique preso a isso. Se você tem um trabalho que ocupe muito o seu tempo, não seja escravo desse trabalho. Pense também no ócio criativo da alma, nos estudos, na sabedoria, na busca da vida interior. Então, ele fala para nós também hoje não ser um escravo do nosso trabalho, viver bem, porque você sente que a vida não foi em vão. Embora o tempo de vida seja curto, ele é propício para você ter uma vida interior, de estudos, de busca de filosofia, de busca de Deus também, né, de oração, ou seja, cultivar uma vida interior. Ele fala, os homens que vivem só se matando no trabalho, e o trabalho do Paulino era muito difícil, né? Eles esquecem de cultivar essa vida interna. Quando você cultiva a vida das letras, a vida intelectual, das leituras, nossa, eu amei isso aqui. Você vive intensamente. Aí a sua vida ganha sentido. Você não viveu em vão. Então, muito legal isso. E o Sêneca escreveu vários pequenos tratados assim, em que nós temos uma abordagem filosófica da vida voltada também, principalmente aí para o estoicismo, né? Que era uma corrente filosófica bastante cultivada em Roma e que o Sêneca gostava muito. Nós temos o grande expoente do estoicismo, né, que é o Marco Aurélio, Meditações, um livraço. Então ele fala aqui, né, que a gente tem que buscar, conforme o estoicismo, o domínio absoluto dos sentimentos, de modo que a razão prevaleça e guie a vida humana. Então, sobre a brevidade da vida, é um escrito do ano 49 ao 55 da nossa era, né? Então ele demorou para escrever esse livro, embora seja curto. Ele escreveu dentre os anos 49 e 55. Nesse pequeno texto, Sêneca argumenta que a nossa ideia de que a vida é curta está equivocada, pois em verdade damos importância demasiada às coisas erradas. Você fica se matando no seu trabalho, né? Dando importância a coisas erradas, como ele fala aqui, ao cabeleireiro, né? A pessoa fica horas no cabeleireiro, ou a pessoa que fica se preocupando demais com elegância, com etiqueta, e esquece de preocupar com coisas importantes da vida. Então é interessante que ele fale essas coisas pra gente, né? Buscar prazeres a todo momento, diz ele, turva a nossa compreensão das coisas e nos faz pensar que uma vida bem-sucedida é aquela em que se acumulou o maior número de experiências prazerosas. Ele fala que não, fica só buscando prazer, se empanturrando de vinho, no caso que ele fala aqui, né? E prazeres carnais, isso não é uma vida feliz. Todavia, as pessoas devem observar o valor do tempo, reivindicá-lo para si, não para os prazeres momentâneos, e saber alocar a devida importância a ele, saber dar valor ao tempo que nós temos. Então essa edição aqui vem com esse marcador também. Então vamos lá, dedica a Paulino. Eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. Esse texto está em latim e português. Lúcio Anelli Seneca, ad Pavlinum de brevitate vitae, sobre a brevidade da vida. Então, são capítulos, né? Aqui no primeiro ele fala, olha, a maior parte dos mortais, Paulino, lamenta-se sobre a maldade da natureza, porque nascemos para viver poucos anos, e este espaço de tempo que nos é dado passa tão rápido, tão velozmente, que com poucas exceções a vida abandona os demais
enquanto ainda se preparam para viver. Então, a vida é breve. Como fazer dessa brevidade da vida algo intenso, né? É isso que ele vai falar. Então ele começa a destacar aqui, por exemplo, um aforismo do Hipócrates: a vida é breve, a arte é longa. Ele cita Aristóteles, cita também Homero, né? Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente, nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas. Se toda ela for bem empregada, você saber viver bem a sua vida. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. Então você não está percebendo que você está gastando ela em coisas que não valem a pena. E assim, não percebemos uma vida breve. Não recebemos uma vida breve, mas a tornamos. E não somos carentes, mas pródigos. Vou pensar, nossa vida é longa. Mas eu que estou com 52, vou pensar lá na infância, faz muito tempo que eu estou vivendo. Eu estou acordando todos os dias, é muita coisa. Então, se você emprega em algo bom, principalmente no cultivo da vida interior, nos estudos, na meditação, na filosofia, etc., na arte, né? A vida se torna longa. Olha, a nossa existência muito se expande para quem dispõe bem dela. Capítulo 2, olha, a vida, se você sabe como usá-la, é longa. Pequena é a parte da vida em que vivemos, mas se você usá-la, ela se torna incrível. Gente, eu coloquei muitas grifos aqui, olha. Alguém que nunca tem tempo para si mesmo ousa reclamar da soberba de outro, mas você nunca lhe dignou olhar para si ou ouvir a si mesmo. Então a importância, conhecer a si mesmo, pensar na própria vida sem querer agradar a todos, ele fala aqui, olha. Mas por que não poderia estar consigo mesmo? Importante estar consigo mesmo, né? São muitos capítulos interessantes, olha. Vocês vivem como se fossem viver para sempre, e sua fragilidade nunca os socorreu. Não observaram quanto tempo já havia transcorrido, aqueles que gastam a vida em muitas coisas, em muitos labores, né? Mas o desperdiçam como se sua fonte fosse cheia e transbordante. Nesse ínterim, aquele mesmo dia que é doado a uma outra pessoa, a uma outra coisa, talvez seja o último. Quão atrasado é começar a viver quando a vida está para terminar? Que a pessoa fala, nossa, por que eu não vivi bem, né? Está no capítulo 3. Deixa para viver quando está terminando. Ele vai falar no capítulo 4 do imperador Augusto, que desejava uma vida de ócio criativo, né, porque ele estava tão contrariado com trabalhos. No capítulo 5 ele vai falar do Cícero, olha que maravilha, amo Cícero, e suas ânsias de liberdade no exílio. Então ele ficava perguntando o Cícero, olha, o que faço aqui? Cumpro o tempo em minha vida em Túsculo, semi-livre. Olha, Marco Cícero lançado entre Catilíneas, Clódios, Pompeus e Crassus, uns inimigos manifestos, outros amigos dúbios, enquanto era sacudido junto com a República e tentava colocá-la em uma rota segura. Por fim ele naufragou. Escreve bem, né? Nem tranquilo quando as coisas iam bem, nem paciente nas adversidades. Quantas vezes amaldiçoou aquele mesmo consulado dele, o qual ele louvava não sem razão, mas sem fim. Então, ele também estava, né, sofrendo no exílio, o Cícero, querendo liberdade, né, querendo aproveitar mais intensamente a vida. Depois, no capítulo 6, ele fala do Lívio Druso, que era um homem violento e vigoroso, foi tribuno em 91 a.C., instituiu diversas reformas legislativas em Roma, e ele também reclamava da vida, não tinha tempo para si mesmo, chegando a suicidar-se. Então aqui nós não podemos, diz o Sêneca, passar a vida reclamando, mas vivê-la plenamente, fazendo algo que tenha sentido para si e para os outros. Não deixar a vida ser algo supérfluo, como foi para este Lívio Druso. No capítulo 7, aí ele vai falar da necessidade de aprender a viver, né? A alma distraída não capta nada de modo mais profundo,
mas rejeita tudo como se lhe fosse imposto. Não ter uma alma distraída, né? Deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que você se admire, toda a vida é um aprender a morrer. A filosofia, Michel de Montaigne também fala isso, né? Lá na Renascença, olha, toda vida é um aprender a morrer. Muitos dos homens mais importantes, tendo abandonado todos os empecilhos e renunciado às riquezas, aos cargos e desejos, buscaram uma única coisa até a mais extrema velhice: saber viver. Nossa. Cada um precipita sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e o tédio do presente. A pessoa fica ansiosa, né? Então isso aqui já é um manual para o dia de hoje, né? Esquece de viver o presente, fica só pensando no futuro, mas aquele que concede o tempo ao seu próprio uso hoje, que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem deseja o amanhã, nem o teme, que vive bem o hoje. Maravilhoso. Capítulo 8, né? Ele vai falar das pessoas que buscam tempo para fazer as coisas, né? Mas esquecendo de viver intensamente. Deve-se conservar com mais diligência aquilo que você não sabe quando faltará. Viver intensamente o hoje, né? Você não sabe quando esse tempo acabará. Ninguém lhe restituirá os anos, ninguém lhe devolverá de volta a si mesmo. Nossa, que lindo. Capítulo 9, fala das pessoas que fazem pouco caso da prudência. Os melhores dias da vida são os que escapam primeiro dos tristes mortais. Então, muito interessante, né? O que ainda há de vir jaz na incerteza. Viva já, viva o hoje. Você não sabe o que vem amanhã. Está na incerteza, né? É hoje o seu dia para viver. Capítulo 10, ele vai falar de um tal de Fabiano, Papírio Fabiano, que era um professor de retórica em Roma e exerceu uma considerável influência sobre Sêneca. Aqui ele vai dizer, ó, comentando esse filósofo, né? Contra a paixão não se deve lutar com sutileza, mas com ímpeto, nem repelir uma tropa de ataque com pequenas feridas, mas com um ataque decisivo. Pois é preciso aniquilar o problema, não atiçá-lo. Tem coisas que a gente não adianta ficar massageando, né? Você tem que vencer aquilo. A vida se divide em 3 momentos: o que foi, o que é e o que será. Destes, o qual estamos vivendo é breve. O que vamos viver é dúbio e o que vivemos é certo. Aquilo que já passou é certo, né? O que tem para vir é dúbio, nós não sabemos, né? E o que tem hoje é breve, passa, né? Os ocupados o perdem o dia de hoje, pois a eles falta tempo para reconsiderar o passado. E se tivessem tempo, é desagradável a recordação de algo de que se arrependem. Pessoas que ficaram muito ocupadas em fazer coisas, esqueceram de viver. Capítulo 11. Então pensam sobre quão inútil é se preparar para algo que não iriam usufruir. E quanto todo o seu trabalho achou-se em vão. Aqueles que vivem só pensando em acumular trabalho e coisas, mas não conseguem viver. Eu lembrei da parábola do Evangelho, né? O cara que colheu grandes sacos de trigo e agora eu posso repousar, que vou viver bem. Naquela mesma noite Deus o chamou, né? Então por que adiantou ele se matar de trabalhar e guardar tanta coisa se não usufruiu? Capítulo 12, né? Fala também dos ocupados. O ócio de alguns é ocupado, ou em sua vila ou em seu leito. Em meio à solidão, embora tenham se afastado de todos. Eles próprios são prejudiciais a si mesmos. A vida desses não deve ser chamada de ociosa, mas de uma ocupação indolente. Pessoa que só vive atrás de ocupações passageiras, né? Aqui que ele fala dos que ficam só se arrumando diante dos espelhos, sabe? Que fica sendo transportado de liteiras para os lugares, liteiras sendo carregado por escravos, banhos, aquelas coiseiras, né? Que não vive intensamente, só fica preocupado com as coisas supérfluas. O capítulo 13, a preocupação dos estudiosos com detalhes supérfluos, ao invés de se dedicar a um estudo sério, sem perder tempo na vida. Então ele volta também para os estudiosos. Agora, é uma doença dos gregos de procurar saber o número de remadores que Ulisses teria tido. Ao invés de aprofundar na Ilíada, fica pensando quantos remadores tinha lá no barco de Ulisses.
Qual poema teria sido escrito primeiro, a Ilíada ou a Odisseia? Amei isso aqui que eu estou lendo a Ilíada com vocês, né? E mais, se seria uma obra de um único autor ou não? A questão homérica já estava lá na Roma antiga, né? E outras coisas desse tipo que, se você as guarda para você mesmo, em nada ajudam sua mente. Se você as publica, não vai parecer um erudito, mas um chato. Amei isso aqui. Então tem gente que não estuda verdadeiramente os textos, ficam só atrás de picuinhas, né? Mesmo no mundo literário. Achei muito legal isso. Ele citar Homero aqui, né? Cita também outros personagens da época. Muito legal. Capítulo 14. Quem são os ociosos? Aqueles que gastam seu tempo com estudos sérios. Isso aqui é bonito, né? Dentre todos, apenas são ociosos aqueles que estão disponíveis para a sabedoria. Ocioso aqui, gente, não é preguiçoso. É parar de trabalhar tanto e se ocupar ao estudo, se ocupar com a vida interior, é o ócio criativo. Só estes vivem, pois não apenas cuidam bem de seus anos, mas também a eles adicionam toda a eternidade. Quem estuda, busca a eternidade. Cada um dos anos que passaram diante deles foi creditado. A pessoa ela não está com preguiça quando está lendo e estudando. E é interessante que eu lembro quantas vezes, né? Você fica só lendo, não vai trabalhar. É que a pessoa quer só ocupar o tempo, mas esquece que ler e estudar faz parte da vida, né? Faz parte da sabedoria, da busca de conhecer a si mesmo, né? De dar sentido à vida. É interessante demais isso aqui. Somos conduzidos pelo estudo, né? As mais belas coisas, tiradas das trevas à luz, por esse trabalho alheio. Século algum nos é interditado. Todos nos admitem, e se por meio da magnitude da alma escolhermos sair das estreitezas da fragilidade humana, há um vasto tempo a se percorrer. Então nós somos amigos, aqui ele diz, de Sócrates. Podemos discutir com Sócrates, podemos duvidar com Carnéades, acalmar-se com Epicuro, vencer a natureza humana com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos, já que a natureza das coisas nos permite marchar em comunhão com toda a eternidade. Quando você lê, você estuda, você entra em comunhão com os que já se foram, né? Você está na eternidade, entrando em diálogo com grandes escritores. Por que não nos voltamos inteiramente deste espaço de tempo exíguo e caduco para os períodos que são imensos, que são eternos, que são partilhados com os melhores? Então, nesse espaço pequeno de tempo da vida, você volta para aqueles que são melhores, né? Para os escritores, para a verdadeira sabedoria. Amei isso aqui, esse capítulo 14, lindo demais. Quantos haverá que depois de tê-los torturados com uma espera muito longa, correrão fingindo estarem apressados? Podemos dizer que se aplicam a verdadeiros deveres aqueles que desejam ter total intimidade diariamente com Zenão, com Pitágoras e Demócrito, e outros supervisores das boas artes como Aristóteles e Teofrasto. Então, aplicam a verdadeiros deveres da vida aqueles que procuram intimidade com os escritores antigos ou com os escritores que amam, né? Nenhum deles estará ocupado, nenhum vai se despedir de quem os procura sem torná-lo mais feliz. Você vai ler Cervantes, ele não despede de você, não te deixando senão mais feliz. Assim também Shakespeare, ou um outro que a gente ama, né? Um outro escritor. Mais amante de si mesmo, eles nos deixam mais amantes de nós mesmos. Nenhum permitirá que alguém parta de mãos vazias. Então isso é a verdadeira sabedoria, viver intensamente esse breve tempo de vida, amar os escritores, os estudos. Eles podem ser encontrados por todos os mortais de dia e de noite, os escritores, né? Um outro capítulo também lindíssimo é o 15. Os verdadeiros ociosos que se ocupam de estudos válidos para a vida não temem a aproximação da morte. Lindo demais isso aqui. Olha, nenhum destes forçará a sua morte. Todos lhe ensinarão a morrer. Nenhum destes consumirá os seus anos, mas lhe cederão seus próprios anos. Eles nos dão os anos, né? De nenhum destes a conversa será perigosa. De nenhuma amizade será fatal. De nenhum estudo será custoso. Você levará deles tudo o que quiser. Não lhe impedirão de tirar deles tudo o que desejar levar.
Que felicidade, que bela velhice será de quem se juntou à clientela destes, os grandes do passado, né? Terá com quem refletir sobre todos os tipos de questões, das menores às maiores, quem consultar sobre si mesmo cotidianamente, de quem ouvir a verdade sem insulto, elogios sem adulação, a quem se moldar em semelhança. Costumamos dizer que não estava em nosso poder escolher nossos pais. São-nos dados pelo acaso. No entanto, é permitido a nós nascer por nossa própria escolha, nascer para a vida, né? Existem famílias dos engenhos mais nobres. Escolha em qual delas você deseja ser recebido. Receberá não apenas o nome, mas também os próprios bens, que não devem ser vigiados de modo sórdido e mesquinho. Se tornarão maiores quanto mais você os compartilhar. Escolha os seus familiares entre os grandes escritores. Estes lhe darão um caminho para a eternidade e o levarão àquele lugar do qual ninguém decai. Esta é a única maneira de estender a vida mortal e até de transformá-la em imortalidade. Então, o estudioso que busca a companhia dos grandes escritores e livros dos sábios, ele viverá para sempre. Ele será eterno. Isso é ser eterno, né? Entrar em comunhão com os grandes do passado. Portanto, a vida do sábio é bastante extensa. O fim não é o mesmo para ele e para os demais. Só ele está livre das leis do gênero humano. Todos os séculos servem-no como a um Deus. Transcorreu algum tempo, ele o guarda em recordação. Acontece agora, ele o usa. Há de acontecer, ele o antecipa. A reunião de todos os tempos em único torna longa a vida dele. Eu achei esse capítulo 15 e o 14 maravilhosos. Então, se você lê, se você estuda, é para a eternidade, para entrar em comunhão com esses que são nossos sábios, né? Aristóteles, Epicuro, e os que você ama também, né? Shakespeare, João Guimarães Rosa, Virginia Woolf, o próprio Sêneca, né? São aqueles que iluminam nossa vida. E a nossa vida é eterna. Então ele fala, você pode sempre procurá-los. Eles não te deixam de mãos vazias. Você receberá deles a eternidade. Maravilhoso. O capítulo 16, olha, os que não ocupam a vida em buscar a sabedoria temem o fim. É brevíssima e agitadíssima a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, esses infelizes percebem tardiamente que estiveram ocupados por tão longo tempo enquanto não faziam nada. Perdem o dia à espera da noite, perdem a noite por medo da luz. Coisa linda! A pessoa fica trafegando no desejo a outro e não consegue manter-se em um só. Está muito ocupada, né? Olha, perde o dia à espera da noite, perde a noite por medo da luz. Maravilhoso! Capítulo 17. A inquietação dos que não vivem sabiamente e se ocupam com coisas supérfluas, né? Seus próprios prazeres são agitados e perturbados por vários terrores. Mas o fim que viria em algum momento os aterrorizou. A pessoa não vive bem, ela está exposta, né, a todo medo, porque a vida não voltará, né? O bom ócio nunca será fluido, sempre será desejado. Capítulo 18. Aqui ele volta, né, para o amigo Pompeio Paulino, pedindo que ele se afaste um pouco, né, do tumulto da vida, né? Você consegue amor em um cargo em que é difícil evitar o ócio, em que é difícil evitar o ódio, né? O cargo dele era muito difícil, cuidar das dispensas do império, né? Distribuir o pão para os pobres. Então você consegue amor em um cargo em que é difícil evitar o ódio. No entanto, acredite em mim, mais vale conhecer a conta da sua vida do que do celeiro público. Então ele fala, ó, pense no vigor da sua alma, né, que você é um homem bom, não deixe se corromper, né, por esse trabalho tão difícil. Ó, você lida com o estômago das pessoas. O povo esfomeado não cede à razão, nem se acalma pela justiça, nem se dobra por algum pedido. Ele fala de um outro antigo que brincava com as despesas do império, o Lúcio Caio César Calígula, que é o imperador romano, né, o Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Então, não seja como ele, né, que destruiu o império. Interessante. Bem pessoal essa parte do texto.
Capítulo 19, a preocupação com os deveres da vida e as grandes questões humanas. Ele retoma esses momentos importantes aqui, né? Recolha-se a estas atividades mais tranquilas, seguras e maiores. Por acaso você considera que sejam semelhantes o cuidar que o trigo seja transportado para o celeiro, ou ascender até as coisas sagradas e sublimes, para conhecer a substância de Deus? Interessante, né? Mais importante você buscar uma vida interior, conhecer quem é Deus, né? Qual é a sua vontade, a sua condição, a sua forma, que destino aguardará a sua alma, onde a natureza nos ajuntará depois de perdermos nossos corpos. Olha que interessante. O que é que sustenta as coisas mais pesadas deste mundo no meio, no alto? Suspende as leves, leva o fogo para a parte mais elevada, impele os astros em suas mudanças e tantas outras coisas cheias de enormes maravilhas. Nesse tipo de vida aguardam-lhe muitas belas artes. O amor é a prática das virtudes, o esquecimento dos desejos, o conhecimento do viver e do morrer, a elevada paz. É isso que nós devemos buscar. Essas pessoas que buscam isso, se desejam saber quão breve é a própria vida, considerem quão pequena é a sua parte de fato, buscando aí, né, o alto. E o último capítulo é o 20. Ele diz, olha, portanto, você, quando vir alguém usando uma toga pretexta, uma toga branca com faixas roxas, um traje formal e reservado a altos cargos dentro da sociedade romana, né, o pessoal que participava do Senado, já com frequência um nome célebre no fórum, não os inveje. Essas coisas são alcançadas ao custo da vida. Para que um único ano seja datado em homenagem a eles, consumirão todos os seus anos. Então, era costume entre os romanos não dizer os anos pelo número, mas sim por quem havia sido cônsul naquela data. Então ele fala, não fica atrás de cargos e honras, em títulos, né? A uns a vida abandonou entre as primeiras lutas antes que escalassem o cume da ambição. É repulsivo aquele que, já bastante idoso, perde o fôlego no tribunal em defesa de litigantes totalmente desconhecidos. Desejoso de capturar a atenção de uma audiência ignorante. É torpe aquele que colapsa no meio de seus próprios deveres quando seu modo de vida o fez exausto, mais rápido que o seu trabalho. É torpe quem morre recebendo seu quinhão, enquanto o herdeiro desprezado por muito tempo ri. Então está dizendo, a pessoa se mata de trabalhar, mas não trabalha o seu eu, né? Por acaso é proveitoso morrer ocupado? Se matando de trabalhar? Muitas pessoas têm o mesmo ímpeto. O desejo de trabalhar dura muito mais tempo do que a capacidade. Lutam contra a fraqueza do corpo. Julgam que a própria velhice é fardo, por nenhuma outra razão, senão de que ela os coloca de lado. A pessoa tem medo da velhice, né? Tem medo de ficar parada, quer trabalhar, trabalhar, trabalhar até morrer. Não para, não pensa sobre a vida um pouco, né? As pessoas são mais difíceis para dar folga a si mesmas do que a lei. Neste ínterim, enquanto roubam e são roubadas, enquanto um destrói a paz do outro, enquanto se tornam mutuamente infelizes, a vida não tem fruto, sem prazer, sem qualquer proveito para a alma. É interessante isso aqui, né? A pessoa só pensa em trabalhar, sabe? Está ocupado o tempo todo e não reflete sobre si mesmo, sobre a vida. Ninguém tem a morte no horizonte, ninguém se furta a estender longamente as esperanças. De fato, alguns até mesmo organizam coisas que estão além da vida. Túmulos enormes, dedicatórias de obras públicas, oferendas às suas piras mortuárias e funerais ambiciosos. Mas, por Hércules, é uma expressão que ele usa muito, né? Tipo, ai meu Deus do céu, né? Ele fala, ai por Hércules, os funerais dessas pessoas deveriam ser acompanhados por tochas e círios, como eram feitos os funerais das crianças, como se eu tivesse vivido por pouquíssimo tempo. Então, gente, livraço, rápido de ler, mas é uma paulada na cabeça da gente, né? Que faz a gente pensar tantas coisas sobre a vida, claro que é passageira, é breve, mas como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Em que estou gastando a minha vida? Ele teve uma vida totalmente atribulada, mas foi um homem sábio, né? Um homem que buscou meditação, buscou o conhecimento de si mesmo. É isso que ele fala para cada um de nós. Aproveite o seu tempo, um pouco aí do seu dia, para pensar na sua vida, para pensar em você mesmo. O que você está fazendo da sua vida? Se você já leu um livro esse ano, por exemplo, se você lê uma poesia e medita, se você para ouvir uma música, se você saboreia, por exemplo, um cappuccino com calma, se você saboreia
uma salada gostosa. Então você para um pouco para saborear a vida, para viver intensamente a vida, pequenos prazeres. Você brinca com o seu cachorro, né? Então, em vez de ficar se matando, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer. Claro que não é negar as responsabilidades, não é isso que o Sêneca está falando. Nós temos responsabilidades, mas nós temos, primeiramente, o prazer, a necessidade de viver intensamente. Temos a prioridade de dar valor à nossa vida, a vida interior que nós esquecemos muitas vezes, né? Esquecemos do nosso eu interior, cultivar com estudo, com meditação, com oração, né? Com conhecimento de si mesmo, com uma caminhada, por exemplo, na praia, né? Sabe, viver pequenas coisas com intensidade, né? Mas não deixar isso passar, porque senão sua vida vai ser inútil. Você tem que conhecer a si mesmo, ele diz, né? Temos que nos conhecer. Ele está resgatando aqui Sócrates, grandes do passado, né? Próximo dele e antigos também. E ele continua aqui atual para todos nós, né? Eu que escolhi esses grandes livros que foram escritos na antiguidade, e esse é pequenininho, mas é um livraço, nunca tinha lido, amei. Principalmente essa parte em que ele fala do estudo, né? Você recorre aí aos eternos, aqueles que já se foram, eles não vão te deixar de mãos vazias, né? Eles sempre nos preenchem, nossos escritores, né? Aqueles que a gente ama. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.